homem, onde todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É a história da Shekinah, né? Aquela resplandecente glória do unigênito do Pai. No livro de Daniel também fala sobre isso, mas especialmente eu quero colocar 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 a 10. 2 Tessalonicenses 1, do verso 7 ao 10. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele também descreve essa vinda de Jesus Cristo, essa glória, esse poder e essa glória com que ele há de se manifestar, e que todo olho verá, que vai fazer com que os povos da terra se lamentarão. E a vós outros, Paulo escrevendo, certo? E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Paulo está falando daquilo que a gente entende como arrebatamento, tá? Em chama de fogo, a glória, né? A glória, poder e muita glória. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ou seja, essa vinda de Jesus, todo olho verá, ele vai se manifestar com muito poder, com muita glória, e é um momento onde aqueles que creram nele serão consolados, seus olhos, né, será enxuto toda lágrima, e aqueles que não creram sofrerão o seu juízo. É a chamada segunda morte, né? Uma separação eterna. Isso é para você lembrar que morte significa separação. Enfim, no verso 31 do Evangelho de Mateus 24, ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus. Interessante você perceber que aqui a ordem de Jesus aos seus anjos é para recolher os seus eleitos, os seus escolhidos, de uma extremidade dos céus. Mas esses mesmos anjos que recebem a ordem de Jesus para recolher os eleitos, são os mesmos também que no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 30, Jesus está falando a respeito de joio e trigo, são os mesmos que recebem ordem de fazer a separação entre joio e trigo naquele momento, porque Jesus está falando ali para os discípulos que queriam, né, fazer a separação, né, queriam fazer, como dizer, o julgamento, né, julgar quem era salvo, quem não era. E aí, na parábola, a ideia é o seguinte: não arranca o joio, porque parece muito com trigo, pode ser que você arranque o trigo junto com o joio equivocadamente. Deixe isso para o tempo da colheita. Isso na parábola do joio e do trigo. Deixe isso para o tempo da colheita. Por quê? No tempo da colheita, quem vai fazer isso são os anjos do Senhor, sem equívoco. Sem equívoco. Joio é joio, trigo é trigo. Os anjos do Senhor farão essa partilha, né? Ou melhor, essa separação. Só que lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, eles recolhem o joio para lançar no fogo.
Aqui Jesus está falando daqueles que serão recolhidos, os eleitos, que estarão com ele. Mas esses anjos são os mesmos. Esses missionários aqui são os mesmos que estão a serviço de Jesus. Se você observar aqui mesmo nesse texto aqui, do capítulo 24, os versículos 41 a 43, ele diz assim, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Na verdade, não é até o 43 não, né? É o versículo, deixa eu ver aqui. 40 e 41. 40 e 41. Eu botei aqui 41 a 43. Não. 40 e 41. Que mostra ali exatamente, estarão duas trabalhando, uma será tomada e a outra será deixada. Serão dois aqui trabalhando, um será tomado, o outro será deixado. Isso é a tarefa dos anjos. Isso finalmente, né? Pós-tribulação. Todo olho verá, não é um estado secreto, como se defende muitas vezes no dispensacionalismo. Seguindo o texto, fala de Jesus, né? Estou pegando especialmente aqui a fala de Jesus. No versículo 32, Jesus diz assim, então, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Jesus sempre fala assim, meio que por enigmas, né? Fala de uma forma enigmática. E se você observar, ele pega agora aqui novamente a figura da figueira, que é uma figura que frequentemente é símbolo de Israel. Jesus usou várias vezes essa figura da figueira para se referir à nação de Israel. Mas a principal ideia que carrega essa figueira é porque ela tem uma característica bem específica. Essa árvore, quando ela começa ali, está com a sua folhagem bem verde, bem volumosa, logo em seguida vem também os frutos. É uma coisa que acontece quase que simultaneamente. Uma folhagem bem frondosa, e de repente vem os frutos, e imediatamente chega a estação do verão. Era algo que todos conheciam. Quando as figueiras davam seu fruto, era chegado o verão. Aqui, por exemplo, né, nós normalmente, quando está muito quente, muito calor, a gente diz, rapaz, vai chover. Não é verdade? A gente sente o tempo muito abafado, aquela coisa assim, que calorzão, rapaz, só pode vir uma chuva muito grande por aí, o calor está muito grande. É algo que normalmente a gente entende que antecede a chuva, é o calor. Jesus está dizendo exatamente algo no conhecimento dos judeus. Quando as figueiras estão floridas, né, as folhagens renovadas, e que os seus frutos já começam a aparecer, Jesus está dizendo, o verão também chega logo em seguida. Para entender que, quando a nação de Israel estiver renovada, frutificando, quando a nação de Israel estiver ali já frondosa, Jesus está dizendo, vai chegar o verão, ou essas coisas vão acontecer. Pastor, o que é que o senhor acha? Irmão, eu não acho nada, especular sobre isso é um problema, né? Mas que Israel já é nação reconhecida, que Israel já é uma nação, uma potência, né? Mundial, isso, sem dúvida. Enfim, a gente vê muita coisa acontecendo já entre os judeus. Então, Jesus faz essa associação de uma nação revigorada, restaurada, e com isso se aproxima os acontecimentos escatológicos da sua vinda. Por que eu estou falando assim, sem afirmar muita coisa? Porque afirmar alguma coisa é mesmo que blasfemar, irmãos, é mesmo que blasfemar. Tudo que a gente tem que ver
são os sinais e ficar cada vez mais sóbrio e vigilante. A mensagem não é outra senão a vigilância. Não é outra senão a vigilância. Mas eu quero entender. Eu quero o dia, eu quero a hora. Meu filho, não cai nesse erro, não cai nesse equívoco. Se fosse assim, tu acha que Jesus ia fazer tanto, vamos assim dizer, enigma? Claro que não. Eu vou já entrar um pouco mais nesse assunto. No versículo 33 ele diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, ou seja, o negócio está para acontecer. Verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Essa afirmação aqui é extremamente complexa, eu não vou nem comentar. Existe uma série de controvérsia nessa fala de Jesus. Verso 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aqui eu quero falar algo muito importante para você. Existem coisas que a gente entende, existem coisas que a gente não entende. E aquilo que eu não entendo, eu não dou tanta importância. Mas aquilo que eu entendo, isso é importante. E eu entendo claramente que Jesus diz: passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Significa que a verdade desta profecia, a verdade daquilo que Jesus está falando aqui, a verdade profética de Cristo Jesus, não sofrerá a mínima alteração. Nada vai mudar. É inevitável. Isso aí eu sei. Eu não vou ficar procurando coisa que eu não sei. Eu não vou me preocupar com aquilo que eu não sei ou com aquilo que eu não conheço. Eu tenho que, vamos assim dizer, canalizar a minha energia, a minha força, a minha inteligência naquilo que eu já entendi da parte de Deus. Eu sei que Ele virá, e eu não sei quando, mas eu sei que Ele virá. Eu sei que a sua palavra não vai sofrer nenhuma alteração. Então, é isso que para mim importa. Para nós entendermos sobre isso, um pouco mais, entendemos sobre isso, no versículo 36 ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos, mas está falando a respeito da promessa da vinda do Espírito Santo. Jesus está recomendando que eles permaneçam em Jerusalém, em oração, para que eles sejam revestidos do alto, de poder, revestido de poder, vindo do alto. Mas em meio a isso, um dos discípulos, curioso, diz: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o teu reino. Aí Jesus diz: calma, meu filho. Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Meu filho, Jesus não quer que nós estejamos preocupados. Quando é que vai ser? Que dia vai ser? Não. A preocupação de Jesus, o interesse de Jesus na minha vida e na sua, é que nós estejamos cheios do Espírito Santo e prontos para a sua vinda. Quando Ele vier, não importa, eu tenho que estar pronto. Se hoje, se amanhã, se daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, eu tenho que estar pronto. É algo que realmente só compete ao Pai, é de exclusividade do Pai. Só Deus sabe. Conhece essa expressão? Só Deus sabe o dia e a hora, mais ninguém. Não há possibilidade dos homens esboçarem, um cenário com datas. Não dá, irmãos. Alguns já fizeram isso e quebraram a cara.
Na história da igreja, né, da ciência, da religiosidade, alguns já arriscaram, fizeram matemática, pronto, está aqui, Jesus vai voltar nessa data aqui. Quebraram a cara. Não compete qualquer especulação, ou eu posso dizer toda especulação, acerca da data, da vinda, da segunda vinda de Jesus. Alguém disse, nada mais é do que uma blasfêmia. É uma blasfêmia especular sobre a vinda. Alguém disse também que seria uma espécie de tentativa de arrancar do próprio Deus segredo que só pertence a Ele, ou que só compete a Ele, que é exclusivo dEle. Mas eu quero Jesus. É uma verdadeira tentação contra Deus. Isso é pecado, irmãos. É tentar o Senhor. Muito bem, não é tarefa minha, não é tarefa sua, não é um dever meu, não é um dever seu, não é dever da igreja fazer esse tipo de especulação. Qual é o meu e o seu dever? Nosso dever é estarmos preparados, o nosso dever é estarmos vigilantes, o nosso dever é estarmos atentos. Só isso aí é suficiente, já é difícil para muita gente. Muita gente não consegue nem vigiar, irmão. Está muito complicado nos nossos dias. A única tarefa, o único dever que nós temos é simplesmente de estarmos prontos. Sabe quando às vezes você vai dar carona a alguém e você diz, passo já e fica pronto. Aí você chega lá e a pessoa, não, rapidinho, eu estou só terminando aqui. Dá vontade de deixar, não dá? A pessoa ainda vai se aprontar. Tudo que ela tinha que fazer era estar pronta, e ela não está pronta. Tudo que nós temos que estar, ou o nosso dever é estarmos prontos, meu irmão. Eu não tenho que estar me enrolando, me engodando com aquilo que eu ainda não entendi. Vai ser quando mesmo? Não, isso aí não é coisa para eu ficar perturbado, não. Perturbado, né? Enfim, verso 37 diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, essa fala de Jesus é muito interessante, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quando ele fala a respeito, né, da vinda, ou melhor, do dilúvio, dos dias de Noé, exatamente que esse momento da volta de Jesus é um momento de uma forma alarmante, repentina. O dilúvio veio assim, ninguém acreditava que o dilúvio ia acontecer. Não começou com uma garoazinha, de repente começou a engrossar a chuva. Olha, rapaz, ixi, rapaz, a enchente aqui. Não, meu irmão, é um dilúvio. Eu realmente não sei exatamente como foi, mas é como se de repente desabou a água do céu na terra e inundou tudo, no mesmo dia. No mesmo dia. É muita água. Rompeu água, meu irmão, rompeu água. Do céu, da terra, debaixo da terra, sei lá. Rompeu água e inundou tudo no mesmo dia. Assim, Não foi uma coisa que deu tempo às pessoas, opa, rapaz, o negócio está enchendo demais, dá tempo a gente construir aqui uma balsa, rapidinho. Não deu tempo. Dá tempo a gente se salvar aqui, também não deu tempo. Então, esse momento, ele é um momento que vem de uma forma realmente alarmante, repentina, exatamente para aqueles que estão, como aqui um teólogo que eu gosto muito diz, aqueles que estavam
submersos nas suas vidas materialistas, apegados a esse mundinho aqui. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e estavam apenas preocupados com a sua vida terrena, esquecendo-se daquilo que Deus havia falado. O grande problema da humanidade, né? E se nós não tivermos o cuidado, a gente entra na mesma estatística. A gente se esquece das palavras de Jesus. A gente se esquece das suas promessas. A gente se esquece das suas profecias. E aí, muitas vezes, nós não estamos vigiando e somos realmente pegos de surpresa, e aí é um grande problema. Então, nos dias de Noé, naqueles dias que Jesus faz referência, foram dias onde se concluíram ali um tempo de juízo de Deus sobre a humanidade. Que quando a gente lê em Gênesis 6, a humanidade estava ali atolada na corrupção, na violência. E Deus estabelece o seu juízo ali. Estabeleceu o seu juízo na terra, sobre a humanidade. Então os homens viveram as suas vidas e estavam vivendo as suas vidas sem se perturbar, sem se preocupar com algo iminente, porque estava lá Noé construindo a arca durante sei lá quantos anos, nem me lembro quantos anos foi, sabe aí, irmão João? Quantos anos foi de construção? Alguém sabe? Eu não me lembro mais não. Foi um bocado de tempo, irmãos. Noé construindo a arca. E aí todo mundo olhando aquela construção da arca, e Noé, enquanto construía, certamente as pessoas perguntavam: para que é isso, Noé? Deus disse que vai enviar um dilúvio. Quando é que vai ser isso? Não sei. Porque com Deus é assim, irmão. Não tem negócio de dia e a hora, não. Quem crê e entrar na arca vai ser salvo. E aí o pessoal vendo o tempo passar e nada de... Nunca tinha chovido na terra. Pastor, como é que as plantas sobreviviam? Subiam vapor de debaixo da terra e regava a terra. Mas enfim, isso é uma outra questão. A questão é que ninguém estava preocupado com aquele anúncio de Noé. Estava todo mundo comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, vivendo as suas vidas normalmente. O problema não é viver a vida normalmente. O problema não é ter uma vida normal. O problema não é almoçar, jantar. O problema não é você ir lá no Coco Bambu, fazer uma refeição maravilhosa. O problema não é você pensar em casar, querer casar, planejar o seu casamento. Não é esse o problema. O problema é não dar ouvidos à voz de Deus, ao juízo de Deus. Veio o dilúvio, levou a todos, do mesmo modo, levaram todos que não estavam na arca. Do mesmo modo, a vinda do Filho do Homem, depois da grande tribulação, removerá os ímpios todos, para que o remanescente fiel tome posse da bênção eterna. Bom, eu quero destacar uma coisa bem interessante, que eu anotei aqui. Cadê? Diz o seguinte: o resto da humanidade estava perdida, comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, e o dilúvio tomou as pessoas de surpresa, e portanto desapareceram no dilúvio. Estes versículos, aí já falando sobre a fala de Jesus, aqui no capítulo 24 de Mateus, estes versículos nos advertem: nunca devemos envolver-nos tanto
tanto no tempo em tal forma que esqueçamos da eternidade. Se você não entendeu, vou tentar explicar. Eu e você não podemos nos envolver tanto com as coisas passageiras, com as coisas que são finitas aqui, de tal forma que a gente se esqueça daquilo que é eterno, irmãos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, foi o que Jesus disse. Isso eu tenho certeza. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui, inclusive as dores, as alegrias, o salário, tudo isso vai passar. O salário aqui passa mesmo, né? Passa ligeiro. Mas enfim, tudo isso aqui vai passar. Só tem uma coisa, meu irmão, que não vai passar. É o novo céu e a nova terra. E aí você tem que estar pronto para isso. Não devemos permitir jamais que a nossa preocupação pelas coisas desse mundo, né, por mais necessárias que elas sejam, nós não podemos permitir que essas coisas nos façam esquecer completamente de que há um Deus, que as decisões sobre a vida, esse Deus que tem decisão sobre vida e morte, está nas suas mãos, nas mãos de Deus, meu irmão. Tu vai esquecer disso. Do Deus que realmente tem o poder, do Deus que controla, o Deus que é soberano, o Deus que é Senhor. Não pode esquecer disso. Fica se lembrando o tempo todo dos teus projetos terrenos e se esquecendo do Deus que realmente tem o poder da vida e da morte na mão. Está vacilando, irmão. Tu está chorando pelas coisas terrenas, esquecendo realmente, o teu coração está se esquecendo realmente do Deus eterno. Tu está realmente vacilando, meu irmão. Pastor, mas é muito desagradável quando o ladrão vem e rouba. Ok, é desagradável, mas amontoa para ti tesouro lá no céu, onde o ladrão não vem roubar. Nós não podemos permitir, irmãos, que essas coisas tomem o nosso coração, de tal forma que nós venhamos nos esquecer do Deus eterno, do Deus que tem o poder, que tem a decisão da vida e da morte em suas mãos. Já já a trombeta toca, irmãos. E aí, está pronto? Quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Levanta a mão. É pegadinha, irmão. A gente vai feliz, né? Nós vamos felizes com Jesus. Ficar aqui é para pegadinha besta, né? Então a vinda de Cristo será exatamente um momento de separação e de julgamento. A volta de Jesus é uma volta para juízo, irmãos. Você está pronto para ser julgado? Você está preparado para ser julgado? Essa é a questão. Essa é exatamente a grande situação. Uma vez eu vi uma pessoa na rua, era um vídeo, a pessoa com o microfone perguntando, você está pronto para ser julgado por Deus hoje? E a pessoa, não, hoje não. Todo mundo respondeu negativamente. Não, eu tenho algumas coisas para ajeitar. Não, eu tenho umas coisas para resolver na minha vida. Todo mundo respondeu negativamente. Esse fato, a vinda de Jesus, a sua segunda vinda, a sua parousia, que é inevitável, que é certeza, é um dia de juízo, irmãos. A vinda do Senhor Jesus é um momento de separação, um julgamento no qual Jesus Cristo congregará a seu redor os seus santos eleitos, e ali aqueles que não são seus serão apartados de vez. Está pronto para se encontrar com o teu Criador? É disso que Jesus está tratando aqui nesse capítulo 24. E eu afirmo o seguinte: eu não vou além disso. Eu não vou além disso.
Aquilo que Deus reservou para si é de Deus, é de exclusividade dele. Eu só vou até onde Ele me permitiu ir. E aqui eu compartilho isso com você, com segurança. Ele virá. Breve, Jesus Cristo voltará. Te prepara. Ou melhor, esteja pronto, né? Esteja pronto. Esteja pronto. Que te prepara dá a ideia de que ainda tem tempo para me preparar. Eu não sei, eu não estou garantindo para você se você tem mais tempo. Eu só estou dizendo que você tem que estar pronto, meu irmão. Porque o dia e a hora, não vou especular, porque é de exclusividade do Pai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Semana que vem eu vou dar continuidade ainda aqui nesse texto, falando um pouco mais a respeito dessa vigilância, né? Dessa vigilância. Ei, meu irmão, fique preocupado com isso não. Não se preocupe em estar pronto para se encontrar com Jesus, irmão João. Fique pronto para se encontrar com Ele. Porque ainda vai se manifestar aí o anticristo, né? Nós falamos na semana passada. Ele ainda vai se manifestar, vai instaurar uma falsa paz, vai estabelecer uma perseguição, né? Contra a igreja, vai instaurar também aí uma tribulação. Existe aquela matemática lá que os dispensacionalistas tratam de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Meu irmão, esteja pronto, isso é o que importa. Jesus Cristo virá e você precisa estar pronto. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador,